Se você não quer se lascar que nem eu, se arrepender por cometer erros na faculdade, então fica até o final e não cometa esses erros que eu cometi. Vamos lá. Primeiro erro é você fazer o grupo na pressa, montar um grupo na faculdade na pressa. Esse é um erro que eu acho muito comum e que vai te causar uma dor de cabeça. Na minha faculdade, no primeiro período, acabou que a gente fez o grupo ali na pressa do trabalho e acabou que ficou como se fosse 2 grupos dentro desse grupo separados. Então tinha o pessoal que eu falava mais e tinha a outra dupla, né? E engraçado que a gente precisava se comunicar e às vezes não se comunicava e dava problema. Então, assim, tenta conhecer melhor, tente pensar bem no grupo que você vai escolher para você não ter que mudar de grupo de novo, porque foi isso que aconteceu. O segundo problema é não entender como é que funciona as notas. Isso é um problema muito grande, porque eu acabei, né, me lascando assim por causa de não entender como é que funciona essa questão de exame final, questões assim. Eu sei que parece muito básico, mas às vezes você falta numa prova, aí por você não ter tirado tal nota, você não pode fazer exame final, enfim. Então entenda como é que funciona a questão de notas, pontuações na sua faculdade, prova, curso que seja, entendeu? Entenda como é que funciona as notas, as provas, quando você tem que tirar, se você tirar tal coisa, entenda bem como é que funciona isso. Então fica ligado nesse erro e não cometer. O outro erro, cara, é você não ficar ligado nos trabalhos que está sendo enviado. Eu sei, é muito básico o que eu tô falando, mas assim, cara, fica ligado nos trabalhos. Cara, eu errei muito isso. Então, assim, quando você estiver na faculdade, fica ligado nos trabalhos que vê o seu ambiente virtual, o AVA, né, frequentemente, porque às vezes pode chegar um trabalho e você não saber. Então, assim, olha frequentemente aquilo dali e não fica muito tempo, entendeu? Tenta olhar pelo menos algumas vezes na semana para você não ser pego de surpresa e aparecer um trabalho que você não sabia que tinha. O quarto problema é a procrastinação. Sim, não só às vezes você procrastinar um trabalho muito tempo, você tem que aprender a lidar com isso. Se você tiver alguma técnica para você não procrastinar tanto, você ter uma data ali para fazer e você começar a fazer, entendeu? Então, assim, cara, toma muito cuidado com isso, porque esse negócio de procrastinar infinitamente pode custar caro. Você às vezes pode reprovar porque você não vai ter tempo para fazer um trabalho e às vezes pode acontecer alguma coisa no meio, então assim você deixa para depois, aí pode aparecer o que mais trabalhos para fazer, aí vai acumulando o trabalho. Eu sei que é muito básico, mas muita gente acaba errando isso, entendeu? E o bom de você fazer cedo é que você fazendo um trabalho cedo, você pode ir lá e mostrar pro professor antes de entregar. Pelo menos comigo funciona assim, entendeu? Então, preste bastante atenção nisso, na questão da procrastinação, da questão dos trabalhos. E agora o outro erro que eu vou te falar é você não saber lidar com os seus sentimentos e ficar muito nervoso. E isso é bastante complicado e, cara, você tem que saber lidar com isso, entendeu? Se acalmar, não querer desistir quando a prova estiver difícil, que foi isso que aconteceu comigo. Então não cometa esses erros para você não se lascar. Preste atenção, lembre disso, para você não